Muy buenas tardes, bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Estamos junto al entrenador de Brasil, Dorival Júnior, y el portero Alisson. Antes de comenzar la conferencia, tengan en cuenta, por favor, que no está permitido hacer transmisiones en vivo, ni grabadas desde el celular, ni ningún dispositivo. Recuerden que pueden descargar las conferencias a través del código QR desplegado en esta sala. Por favor, no levantarse durante la conferencia y en caso de hacerlo por los costados y no por el centro. Recuerden también que en caso de ser necesario cuentan con sistema de traducción en español, portugués e inglés. Para realizar una pregunta, levantar la mano, esperar el micrófono, mencionar su nombre y el medio de comunicación al cual pertenece. Vamos a iniciar aquí, por favor. Boa tarde, Dorival. Boa tarde, Alisson. Boa tarde a todos. Richard Souza, TV Globo. Dorival, depois do jogo contra o Paraguai, você levantou a possibilidade de fazer mudanças para o jogo contra a Colômbia. Você fará mudanças e, em relação aos jogadores pendurados, você pretende poupar esses jogadores, ou pelo menos algum deles? Para o Alisson, a gente tem visto o Vini cotado para ser melhor jogador do mundo e, junto com isso, vem uma cobrança para que ele seja, na seleção, o jogador de altíssimo nível do Real Madrid, algo que ele conseguiu mostrar no jogo contra o Paraguai. Você acha que, naturalmente, ele vai conseguir alcançar esse mesmo nível? E, por favor, gostaria de transferir essa pergunta para você também, um jogador de 2 Copas do Mundo, um jogador que já conquistou o título com a seleção brasileira, se você ainda sente essa cobrança pelo seu nível no clube e a mesma expectativa aqui na seleção. Obrigado. Bem, alterações dentro da necessidade da partida. Nós estamos estudando bastante a equipe colombiana. Aliás, uma excelente equipe, vem tendo uma regularidade muito boa e alcançando resultados muito interessantes. Uma equipe que merece sim muito respeito, vocês sabem das qualidades da grande maioria dos seus jogadores. Jogadores que estão aí em grandes clubes do futebol mundial, e nós vamos fazer a melhor escalação possível. Não tem essa história de poupar ninguém nesse momento. Eu acho que é uma amostra de que nós queremos o melhor resultado para a primeira fase da competição. Bom, o jogador brasileiro, né, ele veste a camisa da seleção, já vem junto com o kit ali a responsabilidade e a cobrança, né? Então, não só no meu caso, no caso do Vini, todos aqui somos cobrados, porque nós chegamos aqui na seleção por causa das atuações dos nossos clubes, por causa do nosso desempenho, né? E essa cobrança, ela não é uma cobrança só externa, né? É uma cobrança do próprio treinador, ele quer que a gente venha render aqui o nosso máximo, né? E ainda assim, aquilo que a gente rende no clube e ainda tentar sempre melhorar, sempre desenvolver o jogador. Então eu vejo isso com uma naturalidade e eu acredito que o Vini ele vai alcançar sim esse nível. Acho que a última partida foi uma grande demonstração daquilo que ele tem capacidade de fazer, mas é sempre bom lembrar aqui que o nosso objetivo é que a gente tenha bom desempenho e vitória quanto a equipe, né? Nós todos torcemos muito pelo Vini, sabemos da capacidade dele, sabemos da temporada que ele fez e sabemos que ele é digno de ser premiado como o melhor jogador do mundo, né? E se as atuações da seleção e o título aqui da Copa América colaborar para isso, nós vamos ficar muito felizes. Dorival e Alisson, Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Dorival, então a ideia é jogar com o que tem de melhor, né? A partida contra a Colômbia, sem preservação. Depois do jogo contra o Paraguai, você citou a questão do desgaste, né? O nível físico de alguns jogadores, final de temporada na Europa. Até que ponto isso estaria preocupando? Ou dá para levar tranquilo aí para o resto da Copa América? E Alisson, você estava falando sobre as 2 Copas, né? A que você atribui a sua longevidade na seleção, né? Se mantendo como titular, a gente vê goleiros chegando, saindo e você se mantém como titular, podendo ir para uma 3ª Copa do Mundo consecutiva. Obrigado. Bem, é justamente isso que nós estamos avaliando, e eu acredito que ao longo de todo esse período, né, de preparação que nós tivemos, se tem um fato que chama atenção positivamente,
é que tivemos todo o cuidado possível, o equilíbrio suficiente para que não extrapolássemos, não elevássemos demais a carga, não aconteceram lesões, e isso para todos nós chamou muita atenção, porque o próprio Alisson está aqui, acompanhou os últimos grupos, né, quando haviam torneios assim desse tipo, e na grande maioria sempre aconteceram algumas saídas, né, dentro das competições. Até esse momento, graças a Deus, nada aconteceu, justamente por esse cuidado que está existindo, por isso que alterações irão acontecer no caso de uma necessidade, ou basicamente também por um motivo tático ou técnico, aí sim. Mas é fundamental que nós finalizemos aí a competição com todos os jogadores em condições. Eu acredito que a longevidade, ela está muito, muito ligada com a consistência, né? Então, eu quero ser sempre o melhor, né? Vou buscar sempre ser o melhor goleiro do Brasil, o melhor goleiro do mundo, o melhor goleiro da Inglaterra. Para mim, o treinamento é uma questão muito importante para isso. É onde eu coloco muita dedicação, muito, muito empenho, né? E a partir do momento que a tua carreira vai chegando a determinado ponto, tu começa a olhar outras coisas também, começa a amadurecer como jogador, como ser humano, e começa a prestar atenção em tudo e ver que muitas coisas fazem diferença. Então, para que eu tenha essa consistência, né, eu faço tudo que está nas minhas mãos, e principalmente é o trabalho que eu posso fazer, principalmente é trabalhar todo dia muito forte, nos treinamentos, para chegar nos jogos bem preparado, e assim, jogar bem sempre, convencer o treinador, convencer o Dorival sempre, que é o nosso chefe aí, a me trazer e também me utilizar, né, me escolher como número 1. A concorrência ela é muito grande, né, muitos goleiros têm passado aí pela seleção e têm feito parte também com longevidade, no caso do Ederson. E para mim, eu tenho focado muito nessa questão da consistência, e eu acredito que isso é o fato que eu esteja aqui há muitos anos vestindo a camisa da seleção. Dorival, Thiago Reis, da Rádio Itatiaia. A minha pergunta sobre o adversário, a imagem que ficou pra gente foi do último jogo, né, em que fomos vencidos, não era ainda sob o seu comando, e estávamos na Colômbia, um jogo que começou até o Brasil fazendo um gol rápido, parecia se encaminhar para uma outra situação, e de repente eles cresceram e venceram a partida. Qual o cenário que você desenha para esse compromisso de amanhã, né? Jogo único, então a margem de erro cai muito, e em relação à postura, né, do adversário, o que nós podemos fazer para neutralizar? E para o Alisson, ontem o Bruno Guimarães elogiava muito o Rames e a seleção da Colômbia pelos chutes de longa distância, né, que eles têm como uma arma importante, e nesse campo reduzido isso se torna ainda mais perigoso. É algo que te preocupa? É algo que você tem pensado para esse jogo? Obrigado. Bem, eu acho que é uma equipe interessante, 22 jogos de invencibilidade, isso não se conquista por um acaso, com certeza tem muito trabalho, uma equipe com muita mobilidade do meio para frente, jogadores de muito bom nível, alguns estão dentro do futebol brasileiro e todos nós estamos acompanhando já há algum tempo, sabemos da qualificação dessa equipe. Ao mesmo tempo nós temos que ter consciência do momento que nós estejamos vivendo, das dificuldades que poderemos ter, porém encontrando também soluções dentro daquilo que nós temos apresentado. Eu acho que a equipe vem num processo de evolução a cada momento, é uma evolução gradativa, mas ela vem acontecendo, isso é um fato muito importante para todos nós, e vamos tentar acelerar esse processo, naturalmente entendendo que o jogo de amanhã, tecnicamente falando, será um jogo talvez com muito mais qualidades, tanto de um lado quanto do outro, podendo ser definida a partida individualmente
pelas qualidades que possuem ambas as equipes. Então, é um cuidado até especial. Nós temos que saber que encontraremos dobras de marcações atacando e precisaremos também dessa condição quando recebê-los no nosso campo defensivo, para que possamos filtrar a maioria das jogadas e que o Alisson trabalhe o menor tempo possível dentro de uma organização que todos nós queremos. Isso já entra a questão das finalizações de fora, né? É uma arma que praticamente todas as equipes que a gente está enfrentando usam muito bem. O Paraguai, né, usou muito bem isso. E é uma coisa assim que tem a nossa atenção, né? Não só a minha, mas de todo o grupo. E eu, né, eu não jogo sozinho, eu preciso de todos os meus companheiros ali tentando neutralizar esses chutes de longa distância. Nosso objetivo aqui é minimizar as chances que a gente cede para o adversário e não sofrendo gol. Com certeza a gente sempre está mais perto aí da vitória, do nosso objetivo. Então isso é uma coisa que é uma preocupação, né, minha, mas também de toda a nossa equipe. ¿Qué tal acá? Hugo Ramírez de Televisa Univisión, Dorival y Alisson, una pregunta para ambos. Primero para Dorival, ha enfrentado a selecciones en esta Copa América, Costa Rica, Paraguay, que tal vez hacen énfasis a un esquema defensivo. Colombia no será así. Esa situación de poder contra poder, buscar el ataque, ser vertiginoso, le beneficiará tal vez al juego de Brasil. Y para Alisson, tu entrenador es Claudio Taffarel, han coincidido en estos últimos días entrenando en la Stanford University, donde curiosamente Taffarel fue el portero titular hace 30 años en la Copa del Mundo. Si esas vivencias, no sé si te ha podido transmitir lo que ha hecho en su momento una leyenda como Claudio Taffarel, siendo tu entrenador de porteros, y qué tanto el cariño de la afición lo han sentido en específico en esta ciudad, porque vi ayer como Vinicius, Endrick, incluso el propio técnico estuvo 35 minutos dándole autógrafos, fotos a cualquier cantidad de torcedores brasileños. Gracias y éxito a ambos. Eu acredito que já na partida contra o Paraguai foi uma partida muito mais jogada, né, com possibilidades de ambos os lados. Eu volto a colocar que a nossa equipe ela está num processo ainda de formação, ela possa oscilar de uma partida para outra, é um fato natural. Agora, também confio muito que estejamos muito bem preparados para uma partida de tamanha importância, conhecendo as qualidades e a capacidade da equipe adversária, mas acreditando muito naquilo que a nossa equipe possa produzir. Com o passar do tempo, de jogos, de treinamentos, eu não tenho dúvida que atingiremos uma condição até diferente daquilo que estamos nesse instante, mas que vem evoluindo a cada momento, e isso para nós que comandamos é um fato muito importante e que chama muito a atenção. Isso é uma grande vantagem que nós goleiros aqui da seleção temos, né, contar com o Taffarel como nosso preparador de goleiros, e com certeza ele passa assim toda a experiência dele, no dia a dia, no nosso relacionamento aí, é um cara que nos ajuda muito, não só pela qualidade do trabalho de campo dele, mas também pela experiência dele de ter sido um grande goleiro, de ter vivenciado experiências que nós agora estamos vivenciando, de ter passado por tudo isso. É uma grande vantagem pra gente, uma grande honra também, um orgulho trabalhar ao lado dele. E a seleção brasileira sempre é muito bem recebida em todo lugar que vai, né, e aqui não está sendo diferente, né, a gente fica muito feliz por receber esse carinho do torcedor. Nós temos, né, essa consciência de que não estamos aqui simplesmente por um projeto pessoal, nós vestimos essa camisa também para trazer alegria para as pessoas, para todo brasileiro, ou para aqueles que admiram a seleção brasileira. Essa é a responsabilidade que cada um tem aqui e por isso que nos dedicamos tanto. Então, quando podemos ter a oportunidade de sentir esse carinho de perto, também é muito gratificante. Professor Dorival, Paraná lhe abraça, desculpa essa voz aqui, mas a gripe me pegou. O Paraná também te abraça, Alisson, e torce pelo seu Rio Grande do Sul,
Paraná abraça o povo do Rio Grande do Sul fraternalmente, desejando que todos se levantem e a vida continue bonita como sempre foi para eles. Professor, notei no jogo contra o Paraguai que eu tinha falado na entrevista antes do jogo que nós não poderíamos ter uma preocupação maior, ou deveríamos ter uma preocupação maior, com o jogo mais viril dos paraguaios. Da Colômbia eu tenho duas recordações. A primeira, aquela subida do Zúñiga nas costas de Neymar, tirou o Neymar da Copa do Mundo. E a segunda, o jogo de Barranquilla, que o Thiago aqui bem lembrou, no 2-1 que eles viraram sobre nós. O senhor espera, por tudo que o senhor viu de vídeo, uma Colômbia mais agressiva, mais viril? Ou o senhor vê uma Colômbia hoje, um time mais técnico, vivendo uma fase melhor, uma fase mais aguda do ponto de vista técnico? E para você, Alisson, perguntar como você vê esse momento das bolas chutadas de longa distância, bem colocado aqui pelo Thiago e também pelo professor Dorival. Você tem essa preocupação de chutes a longa distância dos colombianos? Eu acredito que seja uma das melhores gerações dos últimos anos do futebol colombiano. Jogadores atuando em várias equipes do futebol mundial, com destaque, inclusive muitos deles dentro do nosso país, mantendo essa mesma condição de serem protagonistas em suas equipes, jogadores que chamam a atenção. Eu não tenho dúvidas que teremos um jogo muito mais jogado, talvez não aberto, porque as duas equipes irão se preocupar naturalmente defensivamente com seus adversários, porém um jogo acredito eu, com boas perspectivas, tanto de um lado quanto do outro. E esperamos que possamos ter um melhor aproveitamento, já evoluindo naquele processo que vinha falando anteriormente, do primeiro amistoso para esse momento agora. Nós, quanto equipe, né, temos essa preocupação, sim, das finalizações à distância. A gente sabe que eles têm jogadores ali de meio campo que têm essa qualidade, não só o Rames. Eu conheço muito bem o Luiz, né, Luiz Dias, também é um jogador de muita criatividade, finaliza muito bem. Então, como um todo, né, é uma seleção que tem muita qualidade, que vai trazer muitos desafios para a gente nessa partida, mas com certeza a gente está preparado, está se preparando para isso, para chegar no jogo e neutralizar as chances deles. É um pacto que temos entre nós, né, melhorarmos o sistema defensivo, e nós cremos nisso, né, que uma equipe que defende muito bem é uma equipe que ela vai obter bons resultados, né? Então isso faz parte da nossa mentalidade, do nosso trabalho, não só para essa partida, mas para o decorrer da competição e para toda essa trajetória da seleção que temos pela frente. Boa tarde, Eduardo Semblano, no canal Freak Treinário. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, Dorival. Alisson, qual o valor daquela defesa no 0-0, o Brasil vindo de um resultado não satisfatório? O que isso impacta na sua performance e no contexto do time? E Dorival, a pergunta é se os cartões vão ser levados em consideração para escalar o próximo time. Forte abraço, boa sorte. Não serão levados em conta. Nós vamos entrar com a melhor formação possível para essa partida, independente da situação de cada um. Nós queremos tentar fazer o nosso melhor e buscarmos o melhor resultado possível. Bom, ela tem um valor muito importante, né? Acho que se a gente sofresse o gol naquele momento ali, com certeza ia dificultar a partida. Mas aí a gente entra na questão imaginária, né? Do se, o que teria acontecido. Mas de fato ela nos ajudou naquele momento da partida e contribuiu para que a equipe pudesse ter tranquilidade, né, de trabalhar bem, de fazer tudo aquilo que a gente queria dentro de campo, porque a gente sabe que o resultado às vezes ele pode influenciar na maneira como o jogador se porta, mas nós também, a nossa equipe tem que estar preparada também às vezes para, se for o caso, sair perdendo. Isso faz parte do futebol, né, mas o meu trabalho é esse, é evitar aquilo que evitar o inevitável às vezes e contribuir para que a nossa seleção seja vitoriosa.
Oi, Dorival. Alisson Valentina Penha, para W Rádio Colômbia. Para o Dorival, você conhece muito bem o James. Você teve a oportunidade de dirigir ele em São Paulo. E a gente na Colômbia fala muito que o James, ele sempre consegue um melhor desempenho como a seleção do que como os clubes, né? O que você acha disso? Qual é a sua experiência quando estava com ele em São Paulo e como você descreveria o James e como a gente pode conseguir neutralizar ele? E para o Alisson, você falava do Lucho, você conhece muito bem ele, a gente sabe que são amigos pela companhia no Liverpool. Qual o maior perigo que o Lucho pode fazer ao Brasil? Como neutralizar ele? Obrigada. O James chegou no momento em que a equipe do São Paulo, por incrível que pareça, começava a encontrar um caminho e nós estávamos em semifinais e finais de uma competição importantíssima. A equipe cresceu, foi bem no momento da sua chegada, mas sempre foi um jogador de altíssimo nível que chamou a atenção pelas qualidades e capacidade técnica que possui. Realmente ele se sente tão bem com a camisa da seleção colombiana que isso impressiona em todos os aspectos. É muito interessante isso, porque pontua-se que determinados jogadores não fazem o mesmo em clubes, outros não alcançam desempenhos em seleções. Então, com o James, ao contrário, parece que ele se sente muito bem e totalmente integrado a um grupo que o respeita, que o abraça e que faz com que ele se torne ainda mais importante para uma seleção que vem fazendo aí vem tendo uma trajetória muito interessante. Bom, o Lúcio é uma grandíssima pessoa, né? E é um craque, é um excelente jogador que vai levar perigo contra qualquer adversário, né? E amanhã não vai ser diferente. É um jogador que a gente vai ter que trabalhar muito forte para defender ele. Eu acredito no coletivo, né? Na força do coletivo. Então não é simplesmente um jogador que vai ser responsável por neutralizar ele, ou no meu caso fazendo alguma defesa, mas no trabalho em equipe. E a gente não precisa simplesmente neutralizar um jogador, mas sim uma equipe muito forte, que é o caso da Colômbia, né? Um coletivo muito forte que está num momento muito bom, um momento de confiança, mas nós também acreditamos no nosso trabalho. A gente está se encontrando, está conseguindo ter boas atuações e entregando para o treinador tudo aquilo que ele tem pedido da nossa equipe, né? Então a gente acredita que a gente está no caminho certo e replicar aquilo que a gente fez de positivo das últimas partidas nesse jogo vai ser muito importante, e também melhorar os pontos que não fizemos tão bem. Bom, eu queria saber do Dorival. Esse time, Dorival e Poales, as duas, o time da Colômbia foi o que mais atacou o Brasil no jogo lá das eliminatórias, 23 finalizações. Como é que vai conter isso aí? Como é que você imagina para conter? E para o Alisson, o Bruno Guimarães citou muito pessoal, dizendo a Colômbia está engasgada para a gente. Tem isso, pessoal, por conta daquela derrota? Foi muito sentido? Eu vou até aproveitar essa última colocação. Eu acho que não tem que ficar esse tipo de sentimento, ao contrário. Nós temos que ter consciência que cada partida ele tem uma história. E é até interessante, né, que nós fizemos 23 intervenções também contra a Costa Rica e a nossa equipe não teve um bom desempenho. E de repente 23 intervenções também da equipe colombiana. Foi um jogo diferente da equipe brasileira. Então, para vocês verem às vezes as nossas colocações e o quanto a gente tem que entender e procurar sempre melhorar no sentido de poder qualificar. O importante para mim é que a equipe possa dar uma ótima resposta a todos nós, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, pela organização que vem existindo.
nós queremos sempre melhorarmos em relação à partida anterior. Esse, para mim, é o fato e o maior desafio. Eu percebi, assim, ao longo de todo esse processo, né, de treinamentos que houve uma integração muito grande e uma interação de todos. Por isso que eu falei que eu sinto toda a equipe muito preparada, abrindo mão aí de muitas coisas ao longo de todo esse processo, para que nós possamos caminhar coletivamente em todos os sentidos. Eu acho que essa foi a colocação do Alisson em algumas perguntas atrás, e é o mesmo sentimento que todos nós observamos. Esse grupo está querendo fazer com que a seleção volte a ter novamente um ótimo caminho, e vamos trabalhar muito para que possamos dar essa alegria ao nosso torcedor. Tá respondido, né? Não, concordo com o que o Dorival falou. Talvez o sentimento ali que fique em relação àquela partida é que a gente poderia ter vencido aquele jogo. E aí entra de novo o si, né? Se a gente tivesse feito algumas coisas melhores naquela partida. Mas a gente reconhece a força do adversário, né? A qualidade do adversário. Eles tiveram muitas chances, mas eu até acredito que eu fiz uma ótima partida naquele dia. Talvez como equipe não jogamos tão bem, por vários fatores, mas agora a gente está num novo processo, um novo caminho, com novos objetivos, né? Então aquilo que vem do passado a gente usa como degrau para a gente crescer, a gente usa como aprendizado, né? Todas essas experiências a gente não joga fora, porque a gente estaria sendo tolo, né, diante disso, jogar fora experiências positivas ou negativas. A gente quer usar isso como aprendizado, tanto que aconteceu em jogos assim, quanto que aconteceu nas outras Copas do Mundo ou nas outras Copas América. Então, é isso que a gente quer fazer com aquilo que aconteceu no nosso passado, para que hoje a gente tenha um bom desempenho, para que amanhã, quando chegar a partida, a gente tenha um bom desempenho e consiga trilhar um caminho de sucesso aqui dentro da seleção brasileira. Quinta fila, por favor. Caballero, sí. Olá, boa tarde, Carlos Menezes da Agência F. Gostaria de perguntar para vocês dois a mesma pergunta. Ontem, Bruno Guimarães explicou um pouco sobre as dificuldades no descanso, esse controle rígido que está tendo a Conmebol. Eu gostaria de saber se explicaram para vocês essa rigidez. Estamos vendo que muitos técnicos Bielsa foram sancionados, e se explicaram para vocês o motivo desse controle estrito do tempo. Obrigado. É um pouco complicado, tá? Porque as distâncias são longas às vezes, e está existindo uma dificuldade entre chegarmos, né, aos vestiários para depois um retorno. Com relação à entrada em campo, nós estamos procurando cumprir todas as determinações possíveis. É natural que de repente um detalhe ou outro acabe ficando pelo meio do caminho, mas de um modo geral assim nós estamos muito atentos, porque é uma necessidade de darmos uma resposta a uma organização mínima que precisamos. Eu acho que o futebol precisa de organização. Alguns ajustes talvez possam ser feitos, sim. O mais importante é que possamos cumprir principalmente horários, respeitá-los e estarmos a postos a partir do momento que sejam determinados. Quer que eu fale também? Da nossa parte, né, como atletas, a gente, às vezes, acho que lá, vou dar o exemplo da Premier League, lá tudo funciona sem necessidade de cobrança nenhuma, porque já existe um sistema. Talvez aqui seja um momento de se criar uma rotina, uma disciplina em relação às competições da Conmebol,
né? E como o Dorival falou, isso é benéfico, né? A gente tem que cumprir horários, tem que cumprir determinações, mas ao mesmo tempo, no meio do futebol a gente sabe que a flexibilidade também é positiva, né? Em alguns pontos podem haver melhoras, mas acho que não ajuda muito a gente vir aqui na coletiva e ficar falando e criticando ou se lamentando. Eu acho que quando há conversa entre os responsáveis, e não só pela Conmebol, pela competição, mas também da nossa parte, né, da CBF, quando todos são escutados e ouvidos, eu acho que solucionam os problemas antes deles acontecerem. São coisas solucionáveis, então que seja feito sempre o melhor para o espetáculo, né, pro futebol, que é o que todo mundo quer. Boa tarde, Alisson, Dorival, Carlos Gil da TV Globo. Alisson, queria te fazer uma pergunta em relação aos palcos dos jogos, né? Depois de 2 jogos em estádios fechados e até climatizados, o Brasil volta a jogar o que é mais comum, né? Aberto, o que vier da natureza vai ter que encarar, se tiver calor vai estar calor, se chover, se ventar, enfim. Você particularmente gostou da experiência de jogar em estádios fechados? Prefere jogar como são os principais estádios do mundo, assim, aberto, sofrendo influências externas, seja de vento, chuva, calor? Que diferenças isso traz para o jogo? E como curiosidade mesmo, vocês dois, a gente sabe que muitos esportistas curtem outras modalidades, acompanham, e a Copa América está sendo disputada basicamente em estádios de futebol americano, né? Esse aqui é mais um, muito tradicional aí. Vocês acompanham o futebol americano, gostam, enfim, tem esse hábito de assistir? Obrigado. Eu acabo não acompanhando muito pela questão do fuso horário, né? A gente está aqui, se não me engano, 8 horas da Inglaterra, de onde eu moro. Impossível, tenho 3 filhos, então nem videogame jogo mais. A questão do estádio, assim, eu acho que a atmosfera influencia, é muito positiva, mas se é aberto ou fechado, talvez não influencia tanto. Obviamente, num dia ventoso ou chuvoso, a gente vai preferir que não tenha influência desses fatores, né, que podem favorecer ou desfavorecer durante a partida. Principalmente o vento, né, a chuva. Eu até gosto de jogar na chuva. Na Inglaterra chove toda hora, principalmente em Liverpool. Mas a atmosfera aqui tem sido sensacional nos estádios de grande estrutura. O mais importante pra gente é que a gente tenha condições de fazer o nosso melhor, né? Então, tendo um gramado com qualidade, eu acho que todo jogador de futebol, se ele for pedir uma coisa, ele vai pedir um gramado em condições, né? E aparentemente nesse estádio aqui o gramado está muito bom. O estádio do último jogo também, o gramado estava em ótimas condições, e isso é uma coisa que influencia muito no jogo, né? Então essa é a nossa expectativa, que a gente possa chegar aqui e possa desempenhar o nosso melhor, porque custa muito trabalho, muito suor, é muito sacrifício. A gente treina, chega no hotel, vai fazer tratamento, é dor, o cotovelo fazendo liberação lá no músculo, é muita dor, muita coisa que a gente suporta aí para chegar no dia do jogo, que é o mais importante, né? Então ter todas as condições para fazer o seu melhor. E o gramado é uma questão que no meu ponto de vista é o mais importante. Tem movimentos muito interessantes, né, no futebol americano, movimentos de infiltração, de desmarque, mesmo os trabalhos de contenção, que são muito interessantes, né? Pra gente é uma aula cada partida, ainda que eu sempre gostei muito basquete e voleibol, mas é um jogo muito interessante. E com relação a gramados, eu acho que é um fato importante da gente abordar. A qualidade dos gramados é que fazem a diferença hoje de uma partida. E o que nós precisamos é trabalhar para que possamos melhorar os gramados do Campeonato Brasileiro. Uma padronização dos nossos gramados seriam fundamentais para que pudéssemos ganhar um pouco mais de velocidade na nossa troca de passes e na velocidade do nosso jogo. Eu acho que isso é uma luta que todos nós
deveríamos abraçá-la para que nas próximas competições nós tivéssemos aí uma padronização em todas as séries, naturalmente comandadas aí por uma equipe que se responsabilizaria por estar a todo momento fiscalizando tanto campos de treinamento quanto também os campos de jogos. Para mim seria um diferencial e que faria com que o futebol brasileiro ganhasse muito em qualidade. Última pergunta. Dorival, tudo bem? Leandro Quesada, Placar. Alisson, tudo bem? Lá no interior de São Paulo, alguns não vão concordar com essa frase, quem quer ser campeão não escolhe adversário. Hoje, por volta de 8 e pouco da noite, todo mundo vai saber já quem é o primeiro e o segundo colocados do grupo do Uruguai, e vai ter um enfrentamento nas quartas de final com esse grupo. Você vai estar atento a esse jogo? Vai conseguir ver esse jogo? Porque o Brasil vai treinar 5, não sei quanto tempo vai levar o treino. Essa é a minha primeira pergunta. E essa coisa de escolher adversário, Dorival, porque acho que se a gente perguntar lá para os uruguaios, talvez eles não queiram enfrentar o Brasil logo nas quartas, né? Esse duelo pode ser nas semifinais. Como é que funciona isso na tua cabeça? E o Alisson pode responder isso também. Eu acho que nós não podemos nos esquecer que há uma semana atrás nós pontuamos que era o primeiro momento que a seleção entrava numa Copa América sem ser uma das equipes prováveis finalistas. E eu acho que esse entendimento nós temos que mantê-lo. Porém, nós temos que buscar essa recuperação. E de que maneira? Mostrando em campo que nós temos capacidade e qualidade para que possamos apagar essa impressão. E para mim é fundamental que em todos os jogos nós estejamos sempre com a melhor formação possível, tática ou técnica, em campo, buscando o melhor resultado. Para mim depende aquilo que deva acontecer no grupo paralelo ao nosso. O fundamental é que nós façamos um grande jogo amanhã e busquemos aí o nosso melhor resultado possível. A nossa mentalidade é jogo a jogo, né? Não adianta pensar nas quartas de finais ou no possível adversário ou na possível logística se amanhã a gente não garantir a nossa classificação e não tiver um bom desempenho para trazer confiança também para nós. Então o nosso foco principal e o jogo mais importante da competição para nós nesse momento é a Colômbia, e é dessa maneira que a gente vai chegar nessa partida. Gracias, Dorival. Gracias, Alisson. Buenas tardes. Obrigado. O treino agora 5h15. E vocês, brasileiros,